irmãos estar abrindo suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 10. Eu creio que os irmãos já têm uma ideia do que vai ser falado aqui. Eu creio que os irmãos já observaram, né, a volta, já observaram o que está escrito aí na TV. E eu tenho certeza que os irmãos já têm uma ideia mais ou menos sobre o que eu vou falar. Irmãos, eu confesso que esse assunto eu tenho estudado ele há bastante tempo. E eu tenho descoberto muita coisa sobre ele. Eu creio que ainda não esgotei o assunto, eu creio que é quase impossível esgotar esse assunto. Mas hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho aquilo que Deus tem falado comigo sobre esse assunto. É algo muito forte. Amém, irmãos? Amém. Provérbios no capítulo 10, versículo 11, somente a primeira parte. Somente a primeira parte, que esse versículo vai ser o texto base e nós vamos utilizar Tiago 3, né, como base da pregação. Amém, irmãos? Amém. A boca do justo é manancial de vida. Amém? Amém. A boca do justo é manancial de vida. Amém, irmãos? E não túmulo de morte. Tá bom? Amém? Curva suas cabeças, vamos orar. Deus querido, Deus poderoso, Senhor, dono deste culto, dono desta casa, aquele que tudo tem feito por nós. Pai, eu sei, Senhor, que é tão difícil falar da sua palavra, Deus, porque ela é tão complexa. Mas, Pai, mais uma vez eu preciso, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale por mim, porque eu de mim mesmo nada posso dar para esse povo. Senhor, o seu povo carece da palavra, o seu povo quer ouvir o que Tu tens para falar, o Teu povo quer aprender, o Teu povo quer consertar as vidas, o que o Teu povo quer ter uma vida restaurada, o seu povo quer viver a novidade do Seu Evangelho, meu Deus. Senhor, eu te peço, Pai, mais uma vez, que toda honra e glória seja dada a Ti, que o meu nome aqui seja apagado, que a minha imagem seja apagada e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, mais uma vez eu dou ao Espírito Santo. Espírito Santo, Tu tem total liberdade sobre mim para falar o que queres, da maneira que Tu queres e como queres, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças ficaram conosco hoje, né, pessoal? Amém. Então, as crianças ficaram conosco, irá aprender conosco sobre a língua. E eu gostaria de começar falando deste assunto, não exatamente sobre a língua, eu gostaria de começar falando sobre palavras. Nós viemos na igreja e nós escutamos sempre a mesma coisa: a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é que muda, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que confronta, não é assim? Nós sempre ouvimos isso na igreja, e hoje nós vamos ver o poder da palavra. Onde é que ela pode ter poder e o que ela pode fazer nas nossas vidas e com as pessoas. Irmãos, quando nós falamos de palavra, a palavra ela tem tanto poder que em o Evangelho de João, ele começa falando que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, verbo, se você procurar o que significa verbo, né? Quem estudou aqui nas escolas brasileiras sabe que verbo é aquilo que é essencial dentro de uma frase. Se você quer saber qual que é o verbo, eu lembro que a minha professora ela sempre fazia esse macete: quer descobrir qual que é o verbo da frase? Né? Porque nós todos estudamos em escola portuguesa, fizemos este exercício, né? Lá na, não sei, sexta série, né? Lá bem no comecinho mesmo, né? Quer saber qual que é o verbo? Vai tirando as palavras. Tira a palavra. Se a frase ficar sem sentido, você já achou qual que é o verbo. O verbo é aquilo que causa ação dentro da frase. Então, quando nós comparamos o verbo com Cristo, nós vemos que sem Cristo as coisas começam a ficar sem sentido. Sem o verbo as coisas começam a ficar sem sentido. Sem a palavra de Deus, que é o verbo próprio Jesus Cristo, que é a lei que nós aprendemos ontem, que nós devemos obedecer, as coisas ficam sem sentido. O verbo, ele tem a força da ação, é ele que faz, é ele que dá destino, direção. E da mesma forma, Cristo também é aquele que faz, que nos dá sentido e direção nas nossas vidas. Entenderam o poder da palavra? Entenderam como a Bíblia expressa a palavra chamada verbo? Ela tem um poder fora do comum, um poder sobrenatural, o poder do Filho de Deus, que era o verbo. Aleluia. Amém? Amém? Agora vamos entrar no assunto difícil. E como o assunto é difícil,
Eu sei que é algo que dói, é algo que, né, muitas vezes até chateia, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é uma palavra que é feita somente para alisar o nosso ego. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos chateia, sabia disso? Mas existe dois tipos de tristeza e Paulo relata isso em Coríntios, que a primeira tristeza é aquela uma que você fica ressentido, e a segunda tristeza é aquela uma que te leva ao arrependimento, que te leva a não fazer mais aquilo que você vinha fazendo. Como nós dissemos antes, converter os nossos caminhos, voltar atrás. Irmãos, eu ouvi uma pequena historinha, eu achei ela interessantíssima, parece até uma piada, eu acho que até era uma piada. Dizem que 3 irmãos tinham o costume de sempre orar, né? Ali, sempre naquele cantinho separado, talvez no monte, talvez, não sei, em algum lugar. E um dia, um irmão trouxe uma palavra, né, antes de começar, e essa palavra dizia, né, lá naquela parte da Bíblia onde diz que nós devemos de confessar os nossos pecados, né? Orar um pelos outros e confessar os nossos pecados para que sareis, para que nós possamos ficar sarados. Então, naquele dia, o Espírito Santo levou, né, aquele pregador a dizer: hoje, nós estamos só em 3 aqui, vamos hoje aqui expor aquilo que nós fazemos de errado, e vamos pedir perdão, vamos consertar isso, vamos acabar com isso, vamos ficar leve perante a presença do Senhor. E eles começaram, né, ali a falar, e cada um foi falando uma coisa, e um chegou lá e falou assim: olha, eu tenho uma queda terrível pelas irmãs da igreja, eu olho com um olho ruim mesmo, e assumiu a culpa, e não, irmãos, vamos orar, isso vai acabar. E o outro chegou e já quebrantado também, de cabisbaixo, chegou e falou: irmão, eu tenho um pior do que o seu. Irmãos, eu quando vejo os irmãos da igreja, eu começo a ter pensamentos, né, homossexuais, porque eu tenho tendência homossexual. E o terceiro falou assim: irmãos, vamos orar porque o meu é terrível, vamos começar a orar e vamos interceder por mim, porque o meu negócio é feio mesmo. E os irmãos começaram a pressionar ele, falaram: não, espera aí, todo mundo falou, nós dois falamos, você vai ter que falar. E ele disse: irmãos, o meu problema é a língua, eu não vejo a hora de descer lá embaixo e falar para a igreja toda o que está acontecendo. Então, irmãos, parece uma história engraçada, mas eu vou dizer algo para vocês: a língua é um instrumento terrível. A língua, irmãos, é uma arma que nós temos. Só que o problema é que muitas vezes essa arma nós usamos ela de forma errada. Já ouviu falar da pessoa que dá o famoso tiro no pé? Né? Quando no mundo empresarial tem muito essa gíria, né? A pessoa que tenta fazer uma jogada de marketing ali acaba, né, indo pro buraco com essa jogada de marketing. Isso nós chamamos de tiro no pé. É o famoso tiro no pé. Você dá um tiro para tentar acertar algo e você acaba acertando o seu próprio pé. E quantas vezes nós com a língua também não fazemos isso? Com o nosso falar, né, com aquilo que nós falamos. Vamos abrir em Tiago 3? Vai ser a nossa base. Tiago 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 12 aproximadamente, mas nós vamos ler de partes em partes. Amém, irmãos? Vamos ler a primeira parte? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em uma palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa. Irmãos, a língua é um órgão muito pequeno que está no nosso corpo, mas ela muitas vezes dirige todo o nosso corpo. Sabe aonde que Tiago queria nos levar? Eu vou começar fazendo questionamento aos irmãos. É mais fácil prometer algo ou cumprir? É mais fácil eu dizer que vou pagar em determinado dia, ou naquele dia eu ir lá e pagar? O problema, irmãos, é que quando nós falamos que vamos fazer, quem fala é a língua, mas quem tem que obedecer e fazer aquilo é o corpo. Por isso a língua obedece, o corpo obedece à nossa língua. E a língua, ela acaba dirigindo o nosso corpo. Se você fala: eu vou trabalhar neste lugar, todos os dias eu estarei aqui. A língua falou para o seu patrão quando você foi contratado. Mas quem é que tem que ir lá e obedecer e fazer tudo aquilo que você falou que ia fazer? O corpo. É aí o ponto que Tiago queria nos levar. Muitas vezes nós fazemos promessas que não conseguimos cumprir. Muitas vezes nós falamos coisas que não conseguimos cumprir. Ou pior, falamos uma coisa
e fazemos outra. Onde fica a credibilidade do cristão nesse momento? Tiago, ele não está falando simplesmente porque a língua, ela dirige o nosso corpo, ele fala de credibilidade. A nossa língua, ela dirige o nosso corpo. E quando o nosso corpo, as nossas ações não obedecem àquilo que a nossa língua fala, nós perdemos a credibilidade. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter isso, uma coisa chamada credibilidade. Como você vai pregar para alguém, dizer do Evangelho de Cristo, falar do Evangelho de Cristo para alguém, se você não tem credibilidade? Se as suas palavras não têm crédito, se ninguém pode acreditar no que você fala. Se você fala uma coisa e faz outra, você é conhecido como enganador. E enganador na Bíblia só tem um, que ela dá um nome perfeitamente para ele, é chamado Satanás. Quando você engana uma pessoa, quando você fala uma coisa e faz outra, você se parece com Satanás, que é o enganador. Irmãos, nós temos visto aqui, tanto no estudo quanto nas pregações, que a linha que nos separa de céu e inferno é uma linha muito fina e uma linha muito justa. Ou você está no céu ou você está no inferno, não existe meio termo. Se você obedece a Deus, você está no céu. Se você não obedece a Ele, você obedece a Satanás, você está no inferno. Irmãos, essa linha é muito tênue e nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos de credibilidade, nós estamos falando de mentiras. Sabiam disso? Falamos de mentiras. Falamos de coisas que proferimos da nossa língua que não é verdade, que não aconteceu, ou que nós não podemos fazer, ou que não vai ser feito. O estudo da língua, irmãos, é muito mais abrangente do que nós pensamos. É difícil quando nós topamos com uma pessoa que ela diz, eu vou fazer para você, e na verdade ela não faz. É duro quando você escuta uma pessoa, coloca a esperança numa pessoa, quando a pessoa chega em você e fala, deixa que eu faço, e você espera por aquilo, às vezes você precisa daquilo, e a pessoa não faz. Como é frustrante isso, irmãos? Como é frustrante. E sabe o que me leva a meditar aqui? Que quando você frustra uma pessoa com a sua língua, você faz com que o coração dela seja despedaçado. A sua língua se torna uma marreta de destruição. Ela se torna uma arma. Vamos continuar? Tem muita coisa, não é somente Tiago, irmãos. Vamos continuar. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como de mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. Desculpe, irmãos. Está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Perdão. Irmãos, quando nós falamos de língua como fogo, quando nós falamos de fogo, nós falamos de algo talvez sem controle. O problema do fogo é que se você colocar ele no lugar onde tem muito combustível, e o combustível não é somente aquilo que nós conhecemos como gasolina ou óleo diesel, também serve a madeira, folhas secas, tudo aquilo que queima. Se você colocar em um local onde há muito combustível, por exemplo uma floresta, como é relatado aqui, ele não vai ter controle. E sabe o que ele vai fazer? Só uma coisa, destruir. E quantas vezes nós soltamos uma palavrinha pequenininha e ela causa uma destruição terrível? Já ouviram falar do famoso da tempestade no copo d'água? É causada por isso daí. Você fala uma coisinha pequenininha, como se não tivesse problema nenhum, está tudo certo. Você solta uma palavrinha que você não teve maldade naquilo, mas essa palavra ela começa a ter um reflexo nas pessoas, e um vai passando para o outro e vira aquela coisa terrível e você não consegue mais segurar. Esse é o fogo da língua. Agora deixa eu fazer uma outra observação para os irmãos. Os irmãos sabiam que a energia nuclear ela é pouco usada por não termos controle dela? Nós não temos total controle dela, porque a partir da hora que o controle dela for dominado pelo ser humano, ela vai ser uma energia extremamente útil para nós. Sabia disso? Já é útil para nós. A energia que nós estamos vendo tudo aqui, daqui do Japão, 90% dela é gerado por fissão nuclear. Uma maneira que eles tentaram controlar essa energia. Por quê? A fissão nuclear ela desencadeia uma força que você não consegue mais segurar depois, e ela só para quando o combustível acaba.
O fogo é da mesma forma. Sabia disso? Se você tiver controle dele, você consegue ter muitos benefícios com ele. O fogo no seu fogão fazendo comida é uma bênção ou não é? O fogo lá, né, aqui no Japão, dentro dos nossos aquecedores, esquentando a nossa água para tomar o nosso banho quente gostoso, é uma bênção ou não é? Glória. Agora um fogo num posto de gasolina. Vocês lembram daquele terremoto que teve lá em Fukushima? Eu lembro que teve estações de combustível que pegaram fogo. Isso daí estava na TV, aquela fumaça, aquela coisa feia. Aquilo era um fogo sem controle. Ninguém mais consegue segurar. Mas e se você conseguir controlar ele? Se você conseguir estabelecer controle a ele, você pode ter grandes bênçãos. Da mesma forma, nós também com a nossa língua, quando nós temos controle dela, nós podemos ter uma língua abençoadora. Uma língua que edifica e restaura vidas e não que destrói. Amém, irmãos? Vamos continuar. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Nós falamos de veneno. E como a língua é venenosa, irmãos. Nós pensamos um pouquinho, se você parar para pensar um pouquinho, a língua é venenosa, ela é extremamente mortal. E sabia que muitas pessoas não morrem com picada de cobra? Sabia disso? Há pessoas que criam resistência e não morrem com picada de cobra. Há pessoas que criam resistência e não morrem com picadas de insetos, né, venenosos. Mas tem um problema, você já viu o apuro que a pessoa passa? Já perceberam? Já viram a história de alguém que já foi picado por uma cobra e recebeu veneno? O apuro que a pessoa passa, movimentos involuntários, febre, né, uma coisa terrível, um momento que, né, ele pensa que ele vai morrer. E nós com a nossa língua também, irmãos, quando nós não matamos, ferimos e fazemos a pessoa passar por momentos que ela não deveria de passar. Irmãos, a língua ela tem um veneno terrível, um veneno que ele é muitas vezes mortal, e nós temos que tomar cuidado quando nós vamos falar, nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos colocar na vida do irmão, e mais para frente nós vamos ver sobre isso. Eu vou até parar aqui para adiantar um pouco, porque se nós continuarmos aqui, o estudo ele é muito extenso, ele vai muito longe, mas irmãos, a língua nós temos que tomar um cuidado tremendo. Vocês já viram aqui no começo o que Tiago fala sobre refrear a boca do cavalo com um pequeno metal em cima da língua? Um pequeno metal, quem já andou de cavalo, né, de um cavalo selado, sabe como é. Um cavalo selado, ele tem um metal dentro da boca dele que faz um U, né? Os irmãos já viram, né, um freio de cavalo como que é? Ele é um U. E ele vai dentro da boca do cavalo e ele fica em cima da língua. Só que o problema é que se qualquer puxadinha que você dá na rédea, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, machuca. Isso faz com que ele vire a cabeça e também o seu curso. O lado que você puxar, se você puxar os dois juntos, não puxa ele muito forte não. Porque se você puxar muito forte, ele vai dar uma cabeçada para trás, é perigoso você tomar uma cabeçada dele. Sabia disso? Porque dói, machuca. Esse é o movimento do que o cavalo faz. Por quê? Porque ele está com metal dentro da boca. E a língua dele guia ele. Ele tem um metal dentro da boca, irmãos. Se nós conseguirmos colocar freio nas nossas bocas também, na nossa língua também, de quão grande bênção nós poderíamos ser? De quão grande bênção nós poderíamos ser? Eu lembro que no Brasil existiam igrejas que às vezes nós fazíamos visita. Que coisa horrível, irmãos, era a coisa mais terrível que tinha. Quando você chega lá, você vê grupos. Um grupo aqui, outro grupo lá, e um falando mal do outro. E você chega na igreja, você termina o culto, você vai conversar com o irmão. Cuidado com aquele irmão. Cuidado com aquela irmã, porque se você conversar com ele, ele vai te destruir, ele vai te tirar da igreja. Cuidado com aquela outra irmã, cuidado com fulano, cuidado com ciclano. É um tal de cuidado dentro da igreja, que um lugar que deveria de ser um lugar de paz se torna um campo minado. Irmãos, a língua faz isso. A língua ela divide, a língua ela faz com que nós vivamos em grupo, em panelas, e não é isso que Cristo pregou, não é esse o evangelho que Cristo trouxe para nós. Cristo trouxe para nós o evangelho de união. Nós somos igreja, nós temos que ser unidos e não cortados pela língua. Quantas igrejas nós já não vemos isso? Eu tenho certeza absoluta que todos aqui já têm um tempo de crente, de convertido, e já viram isso dentro das igrejas. Um falatório, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala mal de um, outro vem e fala mal daquele.
E quando você vai procurar saber exatamente, porque muitas vezes nós não temos essa manha de fazer isso. Sabe o que nós fazemos? Preferimos acreditar no que nós ouvimos. Nós acreditamos no que nós ouvimos e muitas vezes até aumentamos as histórias, sabia disso? Já viram falar da história do telefone sem fio? Você fala uma coisa para uma pessoa, quando você deixa ela passar para 4, 5, chega lá no final, a história é completamente diferente. Já viram essa história? Já viram esses exemplos também? Eu tenho certeza que todos já. Irmãos, quando nós procuramos saber a origem daquela conversa, daquele converseiro, daquela confusão toda, é uma coisa tão mesquinha e tão pequena, é uma coisa tão minúscula, que nós vemos que não tem lógica tudo aquilo, mas é provocado tudo por quê? Por causa da língua. Por causa da língua. Vamos continuar aqui. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de água, mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Completando, irmãos, eu não consigo entender. Não consigo entender, sinceridade, como nós amaldiçoamos uma pessoa, como nós falamos mal dela, e quando nós vemos na igreja, sabe o que nós fazemos? Fechamos os olhos, levantamos as mãos: Senhor, te dou graças, glórias a ti. Não dá para entender isso, irmãos. Não dá para entender. Não, mas o meu momento com Deus é meu momento com Deus, né? Depois ali é outra coisa. Não, a nossa vida tem que ser íntegra. A vida do cristão é íntegra. A vida do cristão é uma só, aqui dentro e lá fora. A vida do cristão é uma só, aqui dentro, na casa dele e no trabalho. A vida do cristão é uma só quando ele topa com um amigo mundano, quando ele topa com um amigo dentro da igreja. É verdade. Irmãos, a vida do cristão é uma só. Eu estou dentro do trabalho, topei com um companheiro meu de dentro da igreja, a paz do Senhor, irmãos. É ou não é? Cheguei, estou no serviço, estou andando por aí, topei com algum irmão, a paz do Senhor, irmão. Porque você topou com o seu irmão. Ele está dentro da mesma igreja, ele serve o mesmo Deus, está no mesmo corpo. Agora, o que nós vemos por aí? Topamos com outro irmão da igreja. E aí, tudo bem? Como se ele fosse um mundano. Mas por que disso? Medo, vergonha. Você sabe o que isso traduz? Uma vida de duas caras. Uma vida de duas faces. É complicado, né, irmãos? Como pode a mesma boca que procede de bênção, procede de maldição? A mesma boca ou a mesma fonte que procede de água salgada, procede de água doce? É impossível isso, irmãos. Ou ela é salgada, ou ela é doce. Não tem como. Vamos continuar. Acabou a parte de Tiago, mas agora eu vou trazer alguns versículos para os irmãos. Se nós pegarmos tudo que a Bíblia fala sobre língua, é uma infinidade de coisas. Deus, ele nos deixou, né, os livros que está dentro da Bíblia que nós estudamos hoje, tem tanta coisa que fala sobre a língua, mas tanta coisa, irmãos, que quando nós começamos a estudar, nós percebemos o cuidado que nós temos que ter com ela. E como Deus tenta nos exortar e cortar esse mal pela raiz, porque é um mal, irmãos, que ele já sabe, ele é o Criador, ele sabe que poderia acontecer e tem acontecido. É por isso que nós dizemos, e eu disse ontem, o ser humano que não tem regras, ele se autodestrói. E começa pela língua, sabia disso? Um destruindo ao outro. Sabia que reino que briga contra reino não prevalece? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que jeito que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, se a igreja vive brigando contra ela mesma? O povo de Deus briga contra ele mesmo. E quer ir lá e dar de tapa na cara do diabo. Que jeito isso, irmão, se nós não somos unidos? Irmãos, o diabo, ele e seus anjos e seus demônios, pensam que não, eles são unidos e trabalham no mesmo propósito. Deve de ter confusão, sim, que eu não faço ideia de como que é o inferno, nem quero fazer. Deve de ter confusão, mas eles todos trabalham no mesmo propósito. E nós, como igreja de Cristo, trabalhamos no mesmo propósito? Ou nós estamos preocupados em falar da vida do irmão? Nós estamos preocupados em falar, de outras coisas? O foco da igreja tem que ser um só. O foco dos irmãos tem que ser um só. Não deve haver divisões. Amém? Irmãos, eu separei só alguns versículos que falam sobre a língua no total da Bíblia, para que nós possamos entender um pouco. E olha só, Jó 5:21.
Jó, no capítulo 5, versículo 21, ele trata a língua como um chicote. Ele mostra que a nossa língua é um chicote. Ele fala que a língua é um chicote. Você sabe o que ele está querendo dizer quando a língua é um chicote? Ele fala, não onde que chicote é usado. Vamos começar desde o início. Não onde que chicote é usado, os irmãos sabem? Para que o chicote é usado? Algumas finalidades. Podem definir, os irmãos. Para andar de cavalo mesmo. Andar de cavalo. Açoite. Também. Alguém mais? Alguma definição? Para que é o uso do chicote? Também para corrigir. Você sabe qual que é o problema, irmãos? Que nós usamos a nossa língua de chicote para torturar as pessoas. Sabia? Para escravizar. Para escravizar. E não é torturar, escravizar, né? A grosso modo dizendo, ninguém está com chicote na mão aqui. Mas como eu disse, nós temos uma arma terrível no nosso corpo, que é a própria língua. E nós torturamos psicologicamente. Vocês já perceberam quantas pessoas entram na igreja e quando ela sai chateada com alguma coisa que alguém falou, que algum irmão falou? Isso é uma tortura psicológica. Vocês já perceberam? Quando você começa a querer induzir a pessoa a fazer algo, você começa a botar, né, para ela o que pode acontecer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você está torturando a pessoa com a língua, com o chicote. Mais um. Salmos 45, versículo 1. A língua como pena. Essa daqui é tremenda. Para que era usada a pena naquele tempo, irmãos? Escrever. E há um detalhe importantíssimo. A pena, naquela época, ela escrevia em barro. Você vê disso? Em tabuletas de barro. O barro, depois que ele seca e cura, você não consegue mais apagar o que está escrito. Nem se você quebrar, você pegar os cacos, vai estar tudo escrito lá o que você escreveu. Um pouco mais de tempo se passou e a pena se tornou, né, um portador de tinta. Né? As pessoas passaram a usar a tinta para escrever com a pena. Né? Acho que todos lembram daquele papel chamado mata-borrão? Né? Quem não lembra, né? Escreve com a pena, pega o papel, coloca em cima para tirar o excesso. Mas quando você tira o excesso, aquele pouco que ficou ali, ele seca mais rápido. E você sabe o que você faz com aquilo no papel? Você faz uma gravura. É a mesma coisa que você pegar uma caneta esferográfica de hoje em dia e escrever. Você faz uma gravura. E muitas vezes nós usamos a língua como pena e fazemos gravura no coração das pessoas, mas não de coisas boas, de coisas más. De coisas que vão deixar marcada a pessoa pelo resto da vida. De coisas que vão fazer com que a pessoa se entristeça cada vez mais. Leva até mesmo um quadro de depressão, dependendo do que fala. Sabe quando a pessoa chega, você não vale nada mesmo. Sabe, você nasceu para ser derrotado. Você nasceu para isso mesmo, é pro lixo. Sabe esse tipo de palavra? Que muitas vezes você fala assim, o camarada nem escutou. Você gravou no coração dele algo que ele pode levar na vida dele, destruir a vida dele. Sabia disso? É uma gravura que você faz no coração dele. E quantas pessoas também não fez gravuras nos nossos corações? Irmãos, por que nós dizemos que a casa de Deus é o melhor lugar para se estar? Porque é o local onde quem escreve é o próprio Deus. E a gravura que Ele faz no seu coração nunca mais se apaga. Quando Deus escreve no seu coração que você será um vencedor, você será um vencedor. Isso fica no seu coração. Isso faz a sua vida mudar, de ficar diferente. As suas atitudes mudam. Já perceberam que se você colocar na sua cabeça que você é um derrotado, a pessoa começa a ter atitude de derrotado? Sabia disso? Quando a pessoa coloca na cabeça que ele é um derrotado, ela começa a ter atitude de derrotado. A cabeça baixa, né? É assim mesmo. Não vou fazer não, não vai dar certo. É assim, ela nunca tenta. Mas quando você coloca na cabeça dela que ela é capaz, que ela é vencedora, que Deus a ajuda e que tudo que ela fizer, Deus está com ela, ela vai na fé. Aleluia. E é essa gravura que nós temos que fazer no coração das pessoas. Quantas pessoas há de vir aqui neste lugar e vamos fazer gravuras que marquem mesmo a vida delas, que elas, no nome de Jesus, elas possam entender o projeto que Deus tem na vida delas. A gravura que nós temos que fazer no coração das pessoas é uma gravura de bênção, uma gravura de edificação. Amém, irmãos? Amém. Mais uma. Salmo 57,4. A língua como espada. A língua como espada. Característica forte da espada, ela corta. Ela é uma lâmina.
E eu vou fazer uma comparação para os irmãos aqui, uma pequena pergunta, uma analogia. Irmãos, quando o seu amigo está doente, você se afasta dele ou você se aproxima mais dele? Nós, como cristãos, temos que nos aproximar, nós temos que nos compadecer, mas nós também temos essa compaixão no nosso coração. E isso não deixa com que nós nos afastamos. O famoso remorso faz com que nós nos aproximamos. Quando há um grande problema dentro de uma família, uma morte de um ente querido, alguma coisa, a família, ela se dispersa ou ela se ajunta? Se ajunta. Irmãos, problemas não separam família nem pessoas. Circunstâncias não separam família nem pessoas. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho uma experiência própria com isso. Na Igreja do Brasil eu fiz grandes amizades mesmo. Pessoas que estiveram comigo em momentos difíceis e em momentos bons. Compartilhei muitas coisas com elas. Eu vim para o Japão, 10 anos se passaram e até hoje eu converso com elas. E até hoje a troca de palavras que incentivam uns aos outros. Você é meu irmão querido, nós te amamos, sempre vamos te amar. São palavras que ficam no nosso coração. A amizade que não morreu. A distância se impôs entre nós, mas a amizade não morreu. Sabe por quê? A distância não separa pessoas. A distância não corta pessoas. Agora, as palavras cortam. Sabia disso? Uma palavra lançada e mal lançada acaba com uma amizade de anos. Uma palavra mal lançada, uma palavra que você fala que foi mal interpretada, acaba com um casamento de anos. Uma palavra que você fala que é mal interpretada acaba com empresas, acaba com igrejas. Sabia disso? Acabam com grandes organizações por causa de uma palavra que nós falamos e é mal interpretada. Ou às vezes que nós falamos com a intenção de machucar mesmo. Sabia disso? Palavras cortam, separam pessoas. Deus em momento nenhum tem para nós uma vida de solidão. Só há um momento que Ele quer solidão na sua vida. E nem é tão solidão assim, é o momento que você fala com Ele. É o momento que Ele manda você entrar no seu quarto, trancar sua porta e falar com Ele. Você não está sozinho. Deus não é um Deus de solidão. Deus é um Deus que faz com que o solteiro, que o sozinho viva em família. Nós vivemos uma igreja, um corpo, pessoas que se doam um pelos outros. E não é uma coisa separada, cada um vive a sua vida e pronto, acabou. Não, somos um corpo. Somos igreja, estamos unidos. A língua não pode nos separar. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Sabe o que eu acho interessante também? A mesma língua que separa também une. Por isso Tiago diz que a mesma língua provém bênção e maldição. Se você quer ficar mais unido de uma pessoa, procure conversar mais com ela. Procure saber mais dela. Mas não é para ficar falando para os outros. Procure saber mais dela. E você vai entender como é essa pessoa. Você vai passar a gostar dela. Você vai passar a ter uma amizade. Os laços vão se encurtar. A mesma língua que corta também une. E nós como cristãos temos que usá-la para unir e não para cortar. Amém? Vamos lá. Jeremias 9:8. Língua como flecha. Flecha é uma arma de ataque indireto. Sabiam disso? Dentro de uma guerra. É uma arma de ataque indireto. Você não vai confrontar com o seu inimigo para você usar uma flecha. A flecha você usa a distância. Já ouviu falar do famoso comentáriozinho que mata a pessoa? Sabe como que é? Você faz um comentáriozinho para uma pessoa aqui, você lança a flecha. Aí um vai passando para o outro. Quando cai no ouvido do irmão, cai uma coisa completamente diferente ou muitas vezes pior. Você mata aquela pessoa à distância, com uma flecha envenenada. Sabia disso? A flecha é uma das armas mais mortais que existe dentro da guerra. Porque ela entra e não volta mais. Ela tem uma característica que ela é feita para entrar e não sair mais. Se você vê como que eram tratados, aqueles que eram atingidos por flechas naquela época, a flecha ela não era arrancada. Porque se você arranca, você danifica mais tecido e tem uma hemorragia que você não consegue mais conter. E leva a pessoa a óbito. Sabe o que você tem que fazer? Terminar de atravessar ela. E tirar ela pelo outro lado. Coisa terrível, né, irmãos? Agora eu faço uma observação. Não era melhor se não tivesse dado a flechada? Nós temos que entender algo. Palavras, como a flecha, não voltam.
palavras não voltam. O limite para você segurar ela é na sua língua. O limite para segurarmos as palavras é na nossa língua. Palavras não voltam. Quando você fala, ela não volta atrás nunca mais. Não tem como você consertar mais o mal que você fez com a sua língua. O mal ele vai ficar. Pode até ser que você consiga dar uma pequena limpada ali, tentou consertar. Mas o estrago que ela faz, fica. O estrago que ela faz é permanente. Cuidemos, irmãos, das nossas línguas. Cuidemos, porque o limite para ela não atingir alguém é a nossa língua. É aqui que ela tem que parar. Esse é o limite. Tiago deixa isso muito bem claro. O limite da nossa língua é aqui, das nossas palavras é aqui. Nós temos que parar aqui. Depois que você lançou, meu irmão, acabou. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Se você lançou uma palavra de bênção, amém, vai abençoar e vai embora. Não adianta você querer segurar a palavra de bênção, vai embora. Da mesma forma que a palavra de maldição também vai embora. E se você deixa, ela vai embora mesmo. Não tem mais como você remediar. Você lançou uma vez, acabou. Palavra você lançou, acabou. Não tem mais como. Por que isso aqui é tratado como um pecado, irmãos? Porque nós matamos as pessoas. Sabia disso? E matar é algo que vai contra as leis de Deus. Sabia disso? Cuidemos da nossa língua, irmãos. É uma arma, é uma coisa terrível que nós temos no nosso corpo. Parece tão inofensível, não tem dente, né? Não tem nada, não tem um ossinho ali, né? Para fortalecer, nada, é uma coisinha molinha, né? Mas, irmãos, ela faz um estrago tão grande que nós não podemos imaginar. Olha outro. Provérbios 18:31. Vida e morte estão no poder da língua. Acabei de comentar sobre isso. Você pode vivificar uma pessoa com a sua língua. E você também pode matar uma pessoa com a sua língua. Vida e morte está no poder da língua. A língua ela é poderosa para matar. Ou poderosa para vivificar uma pessoa. Sabe quando você topa com uma pessoa que está cambaleando? Eu estou triste, estou chateado. E você vai lá, dá aquela palavra de força. E ela volta, né, com aquele ânimo, com aquele gás. Você vivifica a pessoa. Mas também, dependendo do que você fala para ela naquele momento, você termina de matar ela. É por isso que o poder de você restaurar, o poder da restauração, da edificação ou o poder da morte da pessoa, está na sua língua naquele momento, no que você vai falar. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. O próprio Tiago fala que nós temos que ser tardios em falar. Tardio irá, mas pronto para ouvir. Amém, irmãos? Amém. Mais um. Está acabando já, tá, irmãos? Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado. Sabe aquele camarada que fala e não para? Sabia que nessa multidão de palavras, nesse monte de coisa, tem pecado? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sabia disso? E quando a pessoa começa a falar demais, ela começa a tropeçar nas próprias palavras. Já viram uma pessoa que tenta se explicar muito? Ela fala uma coisa, se explica, você está quase entendendo, daqui a um pouco ela continua se explicando, ela desfaz tudo aquilo que ela fez lá atrás, e você não entende mais nada. Sabe por quê? Tropeçamos nas palavras. Na multidão de palavras, aí há pecado. É palavra de Deus, irmãos. Tomemos cuidado com conversas que não edificam, com coisas que não edificam. Cuidado quando nós conversamos demais com aquele amigo ímpio, o que você fala para ele. As suas palavras têm que mudar o caráter dele. As suas palavras têm que confrontar ele. As suas palavras têm que edificar a vida dele e não maltratar. Amém, irmãos? Tem um versículo que eu deixei ele por último aqui. E ele fala de uma forma diferente. Salmos 35:28. A minha língua falará da sua justiça e entoará louvores ao seu nome. Eis o propósito que ela foi feita. Nós usamos a língua para tanta coisa, irmãos, mas não usamos para falar da justiça de Deus. Usamos a língua para tanta coisa, mas não usamos para falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe o famoso testemunho que nós trazemos aqui? Isso daqui fala da justiça de Deus, fala do que Deus fala nas nossas vidas. A nossa língua tem que entoar louvores para o Senhor em todo o tempo, e não ficar falando mal do irmão, e não ficar falando mal das coisas, não dar mal das pessoas. Já viu porque a pessoa, quando ela fala muito mal, resmunga muito de alguma coisa, ela se contamina com aquilo que ela mesma falou?
Perceberam isso? Eu já contei um testemunho aqui uma vez, falei uma vez que uma pessoa falou algo para mim, e aquilo me marcou, e eu comecei a remoer aquilo, e aquilo começou a se tornar uma verdade no meu coração. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo, tivesse me alertado, dito: meu filho, não é isso que eu falei para você. Você está colocando no seu coração palavras que não são minhas. E eu comecei a perceber como que as palavras que nós mesmos aceitamos e que nós mesmos falamos começam a nos contaminar. O grande problema da nossa língua, irmãos, não é quando nós falamos para as pessoas e maltratamos as pessoas, judiamos dela, acabamos com a vida dela. Sabe por quê? Porque quando você faz um mal, Deus levanta outro para que faça o bem na vida dela. Deus ama cada um de nós, mas o problema está quando nós começamos a falar mal demais e nos contaminamos com as próprias coisas que nós falamos. Esse que é o grande problema. Sabia que é contagioso aquilo que você fala, e o primeiro a ser contagiado é você? Se você começa a falar muito palavrão, pode perceber que a pessoa que fala muito palavrão é 99% de certeza que ela vive uma vida de promiscuidade. Perceberam isso ou não? Ou será que eu falo uma mentira aqui nesse púlpito? Quem fala muito palavrão vive uma vida de promiscuidade. Presta atenção. Presta bem atenção. Sabe por quê? Porque aquilo que ela fala se torna realidade na vida dela. Irmãos, quando nós falamos muito em coisas que não prestam, nós viramos algo que não presta. Mas quando nós começamos a entoar louvores ao Senhor, quando nós começamos a falar da justiça e da beleza do Senhor, quando nós começamos a falar da palavra de Deus, é isso que vai nos encher o nosso coração. É isso que vai fazer com que nós mudamos quando nós falamos, meditamos e vivemos a palavra do Senhor. A nossa língua ela é feita para adorar o Senhor. A nossa língua ela é feita para engrandecer ao Senhor. A nossa língua é feita para falar com o Senhor, porque Deus é um Deus de conversa e de proximidade. Ele quer conversar conosco. E como é que nós falamos com Ele? Com a nossa língua. Glória a Deus. Com a nossa língua. Nós, como crente, como cristãos, temos que ter uma língua abençoadora. Você só vai conseguir ter uma língua abençoadora quando você começa a falar da justiça de Deus, quando você começa a falar do caráter de Deus, quando você começa a falar tudo aquilo que Deus fez e faz na tua vida, quando você começa a dizer aquilo que Deus tem como plano para a vida da pessoa, a sua língua começa a ficar abençoadora. A sua língua começa a ficar edificadora. A sua língua começa a fazer o papel que ela foi feita para fazer. Irmãos, voltemos o nosso pensamento. Trazemos de volta aquilo que Deus um dia fez na nossa vida. Ele colocou em nós, fez nós do barro, mas colocou em nós a língua. Para quê? Para abençoar os irmãos. Para poder trazer uma palavra que edifica, uma palavra de bênção, uma palavra que vai trazer, restauração na vida das pessoas, e não uma palavra que vai trazer uma destruição terrível. Eu fico vendo como que nós temos que falar tanta coisa boa para trazer uma edificação na vida de uma pessoa, mas basta uma palavra mal e nós acabamos com a vida da pessoa. Perceberam isso já, irmãos? Irmãos, se nós temos que falar muito para edificar a vida da pessoa, falemos somente coisas boas e falemos de um monte de coisas boas. Aleluia. A nossa língua tem que ser feita para glorificar o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra possa ter efeito na vida dos irmãos. Nós não subimos aqui simplesmente para falar de algo aleatório que nós escolhemos. Não, nós subimos aqui para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes ela traz confronto e conflito para nós, mas é esse confronto e conflito que traz mudança. Que no nome de Jesus nós possamos estar refletindo sobre a língua, sobre o que nós falamos e sobre o que ela tem proferido. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.